Este simbolismo, ele representa a presença de Deus. Irmãos, é aqui que os santos de Deus se reúnem. É aqui que a igreja, ela se conforta. É aqui que Deus usa os teus obreiros para falar o coração da igreja. É aqui que as pessoas são curadas. É aqui que as pessoas são transformadas. É aqui que nós batizamos pessoas. É aqui que Deus separou para que você tivesse sentado hoje, para que Ele estivesse falando ao teu coração. Então entenda que a forma como nós encaramos o templo de Deus nos ensina muito da forma como nós estamos nos relacionando com Deus. E aí o profeta Ageu, ele vai nos mostrar que quem não está no jugo de Deus, está no jugo do mundo. Vocês querem ver uma coisa? Ele está falando que se alguém leva uma carne santa nas suas vestes e tocar em algo impuro, ele vai se santificar? Eles falam, não, impuro ele se tornará. Versículo 13. E disse a Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro, pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imundo. Então respondeu Ageu, assim é esse povo, e assim é esta nação, diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem se torna imundo. O que ele me ensina é que o pecado, ele contamina. Ele contagia de tal forma de que a santidade não pode se contagiar. Porque o santo, ele tem que escolher ser santo. O sujo, ele contamina pelo toque. Ele está dizendo o seguinte, que é muito mais fácil você pecar do que você da noite para o dia se santificar. Ele está dizendo que se você for santo e chegar num ambiente público e você pregar santidade, você não vai tornar um outro santo da noite para o dia. Você apenas vai pregar para ele. Mas se você é santo e você chega num lugar impuro e aquele cara te pregar a imundícia e você decidir pela imundícia, da noite para o dia você está imundo. Ele nos ensina que é muito mais fácil nós sermos influenciados e o mal tem esse poder. Quando eles chegavam e eles tiveram o edito da reconstrução do templo, eles tiveram prazo para isso, passaram-se 17 anos e o templo ficou estatizado, parou. Eles vieram felizes lá da sua perseguição, do exílio. Nós vamos construir um templo, esse templo ele vai ser maior, vamos fazer conforme lá o templo de Salomão, nós vamos fazer coisas grandes. Mas o tempo passou, e aí, irmãos, tem uma coisa interessante que ele fala que o templo estava sem telha, sem cobertura. Eles lançaram os alicerces, Neemias vai falar dos alicerces, mas eles não terminaram o templo. E por que eles não terminaram? Porque eles estavam sendo influenciados. Quem eram os vizinhos? Quando eles chegavam ali, quem estava ali? Os samaritanos, os edomitas, os amonitas, os persas, os fenícios. Todos os povos estavam ali influenciando. E eles diziam, olha, vocês estão vindo do exílio. Vocês passaram muito tempo sofrendo. Agora está na hora de vocês dedicar nas suas vidas. Está na hora de vocês investirem em vocês mesmos. Está na hora de vocês amadurecerem. Esquece esse negócio de igreja. Esquece esse negócio. Eu já passei por isso, irmãos. Quando eu estava fazendo um seminário, lá no Seminário Batista do Norte, eu já estava avançando o período. A minha gerente me chamou e ela falou assim, escuta, você está fazendo ciências contábeis? Eu falei, estou fazendo ciências contábeis e eu estou fazendo seminário. Ela falou, não, esquece esse negócio de seminário. Você tem capacidade, você tem talento. Entra nessa contabilidade que você vai crescer muito nesse lugar. Eu vou te tirar daqui. Eu trabalhava no auxiliar da presidência, diretor-presidente. Eu vou te colocar na área financeira, porque lá você vai prosperar. E aí naquele lugar, irmãos, eu enchi os meus olhos. Porque nós somos comprados, o ser humano é comprado. O ser humano ele recebe a ganância. E eu tranquei o seminário, eu comecei a fazer faculdade. Eu falei, não, vou terminar esse negócio porque eu vou prosperar, eu vou crescer. Alguém falou que eu posso, alguém falou que eu tenho condições, eu tenho capacidade. Mas eu esqueci da palavra que Deus tinha me dado. Deus também tinha me falado, você tem capacidade, você pode prosperar, eu posso fazer algo na sua vida. Mas naquele momento, eu estava dando audiência para as influências. E aí eu percebo uma coisa, irmãos, nós somos nutridos por aquilo que nós ouvimos. Nós somos nutridos por aquilo que nós ouvimos. Dominamos nossos pensamentos e condicionamos as nossas ações. Você é resultado daquilo que você ouve. Você reage àquilo que você deixa, se permite entrar no teu coração. Essa é a verdade. Por isso que Jeremias, capítulo 29, o profeta exorta a nação, fala assim, Deus falando, eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz, não de mal, para dar o fim que desejas. Deus, eu sei o resultado do sucesso na tua vida, eu sei que está no coração de vocês, e não aquilo que realmente estão influenciando. Muitas vezes, nós somos influenciados
pelas má vozes, pelo modismo do secularismo. E a gente acha que secularismo é o que o mundo prega. Secularismo é aquilo que é de movimento secular. Estamos preocupados em não imitar o que o mundo está fazendo, mas esquecemos de nos preocupar com o secularismo das más conversações. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, as más influências, os maus pensamentos. Irmão, tinha um grupo que só tinha perdição, e eu percebi que aquele grupo estava me levando por um caminho de perdição. E ele falou, eu saí daquele grupo. Eu falei, você fez bem, porque eu também já saí de muito grupo que é caminho de perdição. Nós que somos filhos da luz, precisamos andar na luz, porque os filhos da luz onde tem claridade, onde tem iluminação. Nós não andamos no escuro. Se aquilo é estranho, se aquilo te incomoda, se aquilo magoa o teu coração, sai fora daquilo, porque aquilo vai te afastar da presença de Deus. Aquilo vai te induzir por um caminho de perdição. Não caia nesse modismo. Romanos capítulo 12, a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com o que, irmãos? Não vos conformeis com, e nem com o que, nem as coisas que no mundo há. Nós não podemos estar conformados. E olha, a gente tem um hábito ruim e muito perigoso. O templo é o símbolo da presença de Deus. Deus, ele se manifesta no meio da comunhão dos seus santos. Mas quando nós vamos para casa, Deus vai com a gente. Deus não pode ser um Deus que fica na porta cumprimentando os irmãos. Isso tem nome, se chama os que ali ficam. Quem fica na casa cumprimentando são os obreiros da igreja. Porque quando você chega, ligou aquela música? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Ele tinha que terminar, mas quando eu saí da igreja, Jesus foi comigo. Nem rimou, mas ele tinha que colocar isso na música. Porque muitas vezes nós vimos a casa de Deus e apresentamos Deus à família. Mas nós voltamos para casa, mas não levamos o Deus para casa. Muitas vezes nós estamos perdendo nossos filhos, não é dentro dos ministérios, é dentro do nosso carro. É às vezes na permissibilidade de falar mal da igreja, na permissibilidade de falar mal do irmão, na permissibilidade de levantar e levar as contendas para onde não tem que ter contenda. Eu digo isso aos nossos oficiais, diáconos e presbíteros. O que conversado na reunião, fica na reunião. Chega na sua casa, o marido, a esposa, como foi a reunião? Foi bênção. Às vezes nem foi. Às vezes você estava doido para terminar. Mas que o ministério é teu. Irmão, se você tem alguém da tua casa que não é da tua igreja, você é o testemunho principal da sua casa. Por que na igreja você quer ver a voz de Deus, mas na tua casa a voz que impera é do maligno? Por que na igreja eu quero ver o fogo descer, mas na minha casa eu nem tenho fogo? Porque na igreja eu quero trazer todo o princípio de organização, mas na minha casa a organização está em último lugar. E aí, irmãos, eu percebo que a igreja, a forma como relaciono com o templo, vai falar muito da forma como relaciono com Deus. Embora esse povo estava livre administrativamente, socialmente, eles estavam ainda escravizados pelo passado, cativos nas suas próprias mentes. Eles saíram de uma escravidão e foram reféns de outra escravidão. E tem muito crente que o sangue de Cristo já cobriu, que Jesus já perdoou, que o Senhor já reconciliou, mas ainda está escravo daquilo que aconteceu lá atrás, está vivendo no passado. Ao invés de viver uma santidade atual, ele vive uma santidade de museu. A igreja não é um museu de santos. A igreja não é um museu de santos. Eu não vou falar que a igreja é um hospital de pecadores, que também não existe na Bíblia, nenhum nem outro. A igreja é um lugar que o exército de Deus se reúne para alcançar a tua vitória. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus.